gente, tudo bem? Ó, aqui é o chefe João Marcelo, eu tô de volta com o nosso canal, sempre com um convidado, uma receita bacana, um bate-papo. E hoje, eu já começo as apresentações bem emocionado, porque já começamos com um bate-papo bem legal aqui. Eu posso dizer para vocês que assim, eu venci na carreira, eu venci na vida. A minha mãe, de onde estiver, ela tá muito feliz. A Marlúcia, quem tá comigo hoje aqui, é um dos maiores chefes do mundo. Eu posso dizer que é um maior chefe brasileiro, porque ele é um chefe brasileiro. Ele é francês? É francês. Mas, na verdade, eu costumo dizer que ele é mais brasileiro do que qualquer brasileiro hoje aqui. Claude Estragou veio visitar o Espaço Morar Mais, a minha cozinha, e veio bater um papo comigo e cozinhar. E, Claude, você não sabe o quão feliz e emocionado eu tô de você aqui comigo, viu? Eu também, tô muito feliz de estar participando aí, estar ao teu lado aí, poder aprender uma receita, não é? Que é uma receita que eu sei que tem muito sentimento, tem muito carinho e muita história, né? Essa receita mexe muito comigo, mas assim, eu tô emocionado duplamente, porque assim, eu comecei minha carreira, sei lá, 16 anos atrás, 17 anos atrás talvez, e você sempre foi muito minha inspiração. Eu lembro que era você e o Mesa para Três com a Alex e com a Flávia. Sim. Isso tem bastante tempo. Tem 25 anos. Ai, tem muito tempo isso, né? É. E eu lembro que eu fui como aluno de gastronomia num evento que estava você e a Flávia, e eu tenho essa foto com vocês, eu muito novinho, cabeludo, e eu fã, assim, tiete demais, e nunca imaginei que um dia eu estaria... Hoje a Flávia é uma grande amiga, assim, a gente se encontra, bate papo, e conseguir ter você do meu lado, e mais do que isso, poder aprender com você nos bastidores, porque vira e mexe a gente se encontra trabalhando, para mim é uma honra incrível. Então, de cara, eu já quero te agradecer. Brigadaço por estar comigo, e você não sabe a honra, gente, é de verdade, a honra de ter o Claude aqui comigo, porque a minha mãe, para mim, é meu grande exemplo, e junto com a minha mãe vem o Claude, que por tudo que eu via na televisão, e assim, eu ouvia das pessoas, desde que eu comecei a trabalhar na televisão, eu começava a ouvir das pessoas o seguinte: olha, não queira conhecer seus ídolos não, que vocês vão se desanimar um pouquinho, nem tudo que aparece na TV é de verdade. E o que eu posso falar para vocês é que o Claude, ele é de verdade. O que ele é da TV, ele é pessoalmente com todo mundo, a gentileza, o carinho com a equipe, o carinho com as pessoas. Eu dei um exemplo agora, num primeiro Mestre de Sabor, a gente saiu para comemorar num lugar, no restaurante. O Claude foi descer a escada rolante, as pessoas esperando ele lá embaixo, todo mundo entrando, o Claude atendendo um por um, falando com cada um com carinho. Então assim, Claude, você realmente é uma referência para mim. Se eu for 1% do que você representa para essas pessoas todas, a minha missão aqui na Terra, ela já está cumprida, viu? Muito obrigado. Parabéns demais por você ser aqui no Brasil o que muitos brasileiros deveriam ser, e que você acaba se tornando essa referência para mim e para muita gente, viu? O Brasil, a gente fala do Brasil, mas eu tenho meu sotaque da francês que está aí persistindo, né? Ele vai crescendo, meu sotaque, ele não diminui, ele cresce. Esse sotaque não é mais francês, esse sotaque ele é nordestino. Exato, Batista fala isso, né? Mas eu conheço bem o Brasil, o Brasil é meu país, quer dizer, são 42 anos de Brasil. Então, eu cheguei com 24 anos. Então, na verdade, o tempo de Brasil é muito maior que meu tempo na França. Minha família é brasileira, meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros, meus amigos são brasileiros, meus negócios são brasileiros. Enfim, eu sou Brasil na veia. E eu acredito muito num país que realmente mostra as suas garras o tempo inteiro, né? Eu viajo muito, viajo bastante, conheço bem o Brasil, a cultura brasileira, a gastronomia brasileira, que é tão rica, hein, em qualquer região que a gente vai, e poder dividir esse momento com você, aprendendo uma receita que é uma empada, que é uma receita assim tradicional brasileira, empada, quem não gosta de empada, ainda por cima uma empada que foi feita com muito amor, muito carinho, que tem uma pegada familiar tão forte para você, poder você passar isso para mim, cara, eu tô mais emocionado que você. Não, e a gente estava conversando antes, essa empada é tão importante para mim quanto o nhoque para você, né? Sim. Conta esse nhoque pra gente. A minha mãe e a minha avó eram italianos. Os dois faleceram já, mas minha avó é que me criou e ela cozinhava como ninguém, comida italiana era massa, risoto, polenta, molho de tomate cozinhando o tempo inteiro no fogo.
E a especialidade dela, todos os domingos, era um nhoque. O nhoque da vovó. Tem até uma música, se eu quero que eu cante. Por favor. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte, les gnocchis de la mémé. Faites lever la pâte et déguster des carottes, des pommes de terre, des oignons, des ailes entières, les gnocchis de la mémé. É em francês, tá? Gente, eu vou depois com a gravação, eu juro que eu vou, num próximo episódio, eu vou conseguir cantar essa musiquinha para vocês. Vou fazer uma receita de nhoque, que eu vou tentar tietar aqui o Claude para pegar uma receita com ele, viu? E aí, esse nhoque, todos os domingos, criam eu, meus irmãos, a minha irmã, a gente ajudava a vovó Ana Forte. Ajudava a vovó a rolar os nhoques. Então faz parte da minha infância, igual essa empada faz parte da sua. Muito. Fazer o nhoque agora, que eu faço sempre para os amigos, para a minha família. Quando eu faço, eu choro durante uma hora, assim, rolando os nhoques, eu vou chorando junto. Eu demais com essa empada. E eu evito fazer por isso, porque mexe tanto com a gente que aquele dia é o dia da nostalgia, né? Dá uma saudade, né? E assim, você não quer servir para qualquer pessoa. Você quer servir para quem realmente... A pessoa que vai entender. A pessoa que vai entender e uma pessoa que agrega no seu coração, né? Isso é importante demais. Você estava me falando, antes de começar a gravar, sobre justamente, não só, obviamente, a técnica culinária, a qualidade da comida, da pessoa que prepara, no caso da sua mãe, no caso da minha avó, mas eu acho que o mais importante, você estava falando isso, eu presto muita atenção nessas palavras, do amor que a gente passa para uma receita. E isso muda totalmente a pegada final da receita. Eu acredito muito nisso, nessa energia do amor, na realidade, da pessoa que está trabalhando um produto, uma receita, e repassa isso para o outro. Essa generosidade que a gente pode ter nas nossas mãos, na nossa mente, na nossa energia. E então cozinhar com amor, que é o caso da sua mãe, que é o caso da minha avó, onde é uma cozinha familiar, onde o grande amor é envolvido em tudo isso, faz que a gente se lembra dessas receitas a vida inteira, né? E preparar ela como a gente vai fazer agora é justamente um ato de amor, é um ato de lembrança, é um ato generoso, é muito generoso. E por coincidência, o Claude, ele está com um empreendimento novo que tem a ver com empada também, né, Claude? Quer dizer, a ver com a empada, não sei, é um bar do lado do Chez Claude, que é meu restaurante. Eu acabei de abrir o bar do Claude, onde tem uns coquetéis um pouco personalizados. E aí eu servo alguns belisquetes, um dos belisquetes é uma empada, que é um empada do Batista. Então, acaba que o brasileiro, o carioca em específico, ele tem muito essa ligação. Falou em bar, ele pensa em coquetel, ele pensa em cerveja ou em chopp gelado, e sempre entre os petiscos, que aí a gente pensa em pastel, num croquete, alguma coisa assim, a gente pensa em quê? Empada. Essa empada é tradicionalíssima. Empada aberta, empada fechada, empada com 300 mil recheios, porque cada vez mais esses recheios, os alunos de gastronomia que estão vindo e os chefes que estão surgindo estão criando cada vez mais ideias e novidades que umas vêm para inovar e surpreendem cada vez mais o paladar. Mas as melhores são as tradicionais. Assim, essa dica que a gente vai dar dessa receita da minha mãe, ela realmente é tradicional, porque hoje em dia, se eu falar para um chefe novo, que a minha mãe, por exemplo, engrossa o recheio dela, que na época engrossava por dois motivos, para dar textura, para dar cremosidade, mas principalmente para fazer render o recheio, né? Porque a margem de lucro também vinha disso. Com farinha de trigo e água, o camarada vai falar pra gente, você é maluco, não é legal isso e tal. Só que esse é um dos motivos do sucesso da empada, mas obviamente que não é só você colocar farinha de trigo, vem toda uma base de tempero em volta para dar aquela cremosidade e aquele sabor que a gente conhece. Bom, vamos fazer o seguinte, Claude, o papo tá bom, vamos continuar ele na cozinha e vamos fazer essa receita que eu já tô ficando com água na boca de pensar nela. Vamos fazer? Vamos lá. Então vamos lá para nossa cozinha, fazer essa receita, o passo a passo com vocês. Vamos lá, gente. Bem-vindo, Claude. Muito obrigado. A minha cozinha, aqui, essa cozinha do Morar Mais, foi a designer Mônica Correia que fez em minha homenagem. E ela é uma réplica da minha cozinha de casa.
Então a gente tem todos os móveis, enfim, toda a minha cara de cozinha. A sua cara. A minha cara, é. Ah, o pessoal fala, não pode ter planta na cozinha, mas eu gosto muito de tempero espalhado, sabe, pela cozinha. Eu gosto de vida na cozinha, porque cozinha é isso, né, Claude? Eu também, a gente como cozinheiro, né, a gente vive dentro da cozinha, é nosso espaço. E ela tem que ser funcional demais pra gente. Eu costumo dizer que meu carro é a extensão da minha casa. Então no meu carro, se eu precisar de um tênis, se eu precisar de uma roupa, tem tudo organizadinho lá. A cozinha é a mesma coisa. Lógico que eu não tenho tênis na cozinha, mas tudo que eu preciso, digamos, pra eu trabalhar, pra eu... Tá aqui perto. Tá aqui perto. Tá aqui perto. E eu vejo nas lives que você faz a sua cozinha, nossa, eu vi uma cozinha sua com umas tábuas e com uma estrutura que a sua cozinha é linda demais, Claude. E que quando a minha casa, quando eu fiz a cozinha, na verdade eu pensei, o primeiro espaço que eu pensei na minha cabeça era a cozinha. O resto vem na volta. Bom, Claude, é o seguinte... Ai, se eu soubesse, gente, assim, eu tô muito emocionado com esse lance da empada, mas eu acho que eu já vou, inclusive, comprometer o Claude e Batista, você já tá convidado aqui para gravar comigo nosso próximo quadro com o Batista, mas ó, vamos fazer o nhoque do Claude, porque hoje quem tá emocionado sou eu, mas eu quero ver, o Claude ele só tá me atiçando para eu, daqui a pouco eu tô quase chorando. E aí, quando for o dia do nhoque do Claude, eu quero ver como que você vai ficar, Claude, aqui na cozinha. Você vai pedir ao Batista fazer o nhoque do Claude? Não, eu quero o Batista, porque o Batista junto com você e você fazendo o nhoque do Claude, aí que vai ser um chororô danado. Porque o Batista, ele é muito parceiro seu e ele se emociona demais com você. Assim, você tirou uma sorte muito grande, né, Claude? Porque ter um parceiro que te admira, te ajuda... pau para toda obra, eu acho que é uma loteria, né? Você sabe da história do Batista comigo? Me conta. Então, há 40 anos atrás, está voltando nos anos 81 exatamente, eu abri meu primeiro restaurante, não tinha meio financeiro. Quando eu decidi ficar no Brasil, liguei para meu pai, Pierre Troisgros, lá com o restaurante dele em Roanne, 3 estrelas no Guia Michelin. Falei, pai, eu vou ficar aqui no Brasil, eu amo esse país. Falou, você não quer voltar, continuar a sucessão familiar, então se vira. Então me virei, eu não tinha meio financeiro, aluguei um espaço pequenininho e eu botei o nome do restaurante, chamava Roanne. Era pequenininho, 17 banquinhos sem encosta, uma cozinha, um fogão de casa usada e uma geladeira de casa usada. Sério? Sério. Era do lado do Chez Claude, a mesma galeria. Tinha ninguém, só eu. Eu e a minha mulher, eu sozinho na cozinha, com um espaço de, assim, era 30 metros quadrados no total, tá? Então, eu cozinhava aí sozinha e a minha mulher servia o que podia servir, porque era 17 lugares, apertadíssimo. Bombou, o restaurante bombou. Bombou, o Boni foi um dos primeiros clientes, enfim. E aí tinha fila na porta todos os dias, almoço 40 pessoas, jantar 40 pessoas, eu sozinho na cozinha. Não dava conta, levantava às 4 da manhã para ir comprar peixe, enfim. E aí, de repente, um mês depois da abertura, passa um nordestino, magrinho, procurando trabalho. Eu falei, você quer trabalhar? Qual é seu nome? Batista. Entra, vai lavar a louça. A gente mal cabia na cozinha, nós dois, tá? E aí o Batista está comigo há 42 anos. Um amigo, um parceiro, um cara incrível, né? Um cara incrível. Um cara que tem um respeito por tudo que a gente fez, nós dois, né? A gente construiu o que a gente tem, né? Que seja os restaurantes, que seja a parte da televisão, onde ele entrou comigo também, né? Enfim, uma figura, agora abriu do Batista, lá no Norte Shopping. O Batista e o Claude, eles realmente eles nasceram para trabalhar juntos e assim, um fala a linguagem do outro, sabe? Hoje em dia é só se olhar que a gente já sabe o que o outro quer, né? Gente, não teve uma vez que a gente estava gravando e o Claude teve que fazer a cabeça. Teve que gravar, digamos, uma chamada de um dos programas dele e aí ficou eu e o Batista e eu tinha que entregar um merchan. E aí eu tô preparando o merchan e tudo mais. O Batista, como conhece o jeito do Claude fazer, o Batista falou assim, João, vamos mudar aqui? Vamos fazer assim, 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 assado? Eu falei, Batista, mas assim... Não, tudo bem, vamos fazer assim, 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 assado. Quando o Claude chegou, o Claude falou assim, gente, era do jeito que o Claude queria, foi do jeito que o Batista falou. E tava eu e a minha equipe tá aqui, gravando hoje, você lembra disso, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim, é bem parecido com a gente, né?
Até me arrepio, porque a gente falou isso, é engraçado demais, gente. A equipe, não adianta, a equipe é igual família. Quando se escolhe, quando a coisa encaixa, é loteria. A gente tem que valorizar, tem que agradecer todo dia e tocar, porque o sucesso de um é um sucesso do outro, e bola pra frente que a coisa funciona. Mas vamos parar com esse bate-papo, porque as emoções hoje estão à flor da pele. Tá, né? Elas estão à flor da pele, eu tô bem emocionado aqui. E vamos trazer para vocês essa receita, ô Claude, dessa empada. Eu tô olhando aqui como a gente vai começar, como a minha mãe começaria essa receita, Claude. Então ela colocaria o frango para pegar tempero de um dia para o outro. A minha mãe, ela sempre colocava para pegar tempero com um pouquinho de vinagre, louro, e ela colocava um pouco de molho inglês. No dia seguinte, ela cozinhava com esse tempero todo, botava água e cozinhava. O que a minha mãe não sabia é que, assim, hoje, com as tecnologias e com as faculdades, todo mundo fala o seguinte, não é porque o frango está na água que ele não perde suculência. E, na verdade, é muito verdade isso, gente. O frango, por ele estar dentro da água, a gente tem que ter cuidado com o tempo de cozimento. Isso é uma dica muito importante, porque quanto mais ele cozinha, mais seco ele vai ficando e mais volume ele perde. Hoje a gente sabe que a gente tem temperaturas específicas que a proteína chega e que a gente não precisa cozinhar tanto para poder ter segurança, né? Tinha isso, tinha principalmente o fato que naquela época não tinha geladeira, não é? Então a conservação fazia que ou a gente botava sal, botava limão, botava vinagre, tudo isso para conservar um pouco, para dar sabor, obviamente, mas a conservação era carne seca, né? Sal, conserva. E aí ela cozinhava e desfiava o frango e deixava ele aqui, ó. Ele já foi cozido, nós já cozinhamos ele já tá cozido e desfiado, tá, Claude? A gente já... E temperado, né? Tá temperadinho. Sal e pimenta, tá? E aí, deixei ele aqui separado. Essa era a primeira parte. E a minha mãe, mesmo sem estudar, a minha mãe era muito organizada. Então a minha mãe fazia uma mise en place sem saber que era mise en place. Gente, ó, eu já peguei a panela aqui. E vamos pro preparo. Gente, eu vou falar pra vocês do fundo do meu coração que eu tô nervoso. Cozinhar com o Claude aqui do lado não tá... Ó, eu lembro que a Ana Maria Braga, a primeira vez que... Mãe, gente. Eu que tô pequenininha aí, eu respeitando... Claude, a primeira vez que eu cozinhei com a Ana Maria Braga, tava a Ana Maria Braga e Louro José comigo. E aí, na hora que eu fui pegar o ovo pochê, eu tava tão nervoso que eu tremia. Eu já tremo de natureza, mas eu tremia... E o Louro começou a me sacanear. O ovo do chefe tá caindo aí, não sei o quê. E a Ana, esse chefe não tá nem um pouco nervoso. E eu falei, Ana, cozinhar para Ana Maria Braga é uma responsabilidade absurda, então não tem como não ficar nervoso. E agora eu falo para você, cozinhar para Claude Strogoff, gente, é uma responsabilidade absurda, então não tem como não ficar nervoso. Deixa eu ligar aqui meu fogão. Eu vou começar. Eu tenho aqui, gente, sempre um azeitezinho que eu deixo com umas pimentinhas para dar sabor, ó, Claude. Eu sempre gosto. Pimentinha nunca é demais. Ó, a gente bota uma base de azeite aqui no fundo. E pimenta rosa, preta e branca. Esse é bom, né? Isso. Eu já boto a cebola. Uau! A gente já bota a cebola, que a panela já está bem quente. E já vou colocar o alho, porque a panela ela tá bem quente. Eu não quero que a cebola dore, tá? Claude, por favor. Eu não vou perder essa honra, gente. Eu vou colocar uma coisa que quase ninguém mais usa, gente. Coloral. Coloral é utilizado pela minha mãe, pela minha avó, pela minha bisavó. Sou descendente de índio, porque minha bisavó era índia. E tem muito lá, né? Urucum, né? Urucum demais. E coloral nada mais é, gente, do que urucum na farinha de milho. Sim. Então, ó, a gente já coloca e já dá essa fritada. Bastante, né? Pra dar cor bem Olha que lindo. No frango. E outra dica que a minha mãe sempre dava é colocar uma colher de extrato de tomate, mas fritar esse extrato de tomate, sabe? Isso é uma dica muito importante, que muitas vezes eu vejo em cozinha, principalmente caseira, a pasta de tomate ela vem no final, só para dar cor. E aí você tem esse gosto forte a pasta de tomate, é uma tomate reduzida, né? É importante dar essa dica de cozinhar a pasta de tomate. O que vocês viram? Eu fiz aquele ping seca, que para não queimar o fundo da panela, quando começa a secar aquele refogado muito, a gente dá um pingadinho só de água para poder soltar aquele fundo da panela e continuar refogando
o que a gente está refogando ali. Como aquele que se chama famoso isso? pingue-seca. Pingue-seca. Isso é coisa da minha mãe também. Aham, Ó, tá é vendo? bem Ó, quando caseiro. começa a pegar no fundo, a gente faz um, ó. Sabe como que se chama em francês isso? Ah, Déglacé. Mas pingue-seca é muito mais Pingue-seca legal. pingue-seca, eu lembro... Porque olha lá, tá vendo o colorau grudando, ó? É. A minha mãe falava assim, gente, vem no pingue-seca. E esse pingue-seca, ele funciona principalmente para galinha, quando a gente faz aquela galinha douradinha, faz aquela carne dourada, ou é o deglaçar, toda aquela... o fundinho, então quando termina tudo aquele jus, né? Que a gente faz, Onde está todo o sabor. onde está todo o sabor. Essa agarradinha, principalmente nas carnes, nas proteínas, elas agarram. Fica todo no fundo. É maravilhoso. Agora o que a gente vai fazer, Claude? Eu vou pegar para dar o refogado, aquele frango temperado, ó. Eu vou colocar todo aquele franguinho e a gente vai dar cor todo nesse frango, ó. Deixa ele tostar. Misturar com tudo, né? Quer sentir, lembrar um pouco os seus momentos. Claude, eu lembro quando eu era pequeno, eu chegava na escola que minha mãe trabalhava, lá no Grajaú. A escola era a Escola Municipal Lourenço Filho. Eu passei esses dias lá na Praça de Mundo Rego. E a minha mãe, ela tinha uma colega que eu falava que era minha segunda mãe, que é a Laureni. A Laureni, eu falava que era minha mãe preta, sabe? Porque tinha as duas mães, as duas cozinheiras. Minha mãe branca, que era a Márcia, e minha mãe preta, que era a Laureni. Assim que eu, como criança, chamava. E eu tinha uma cadeira que ficava do lado, assim, do fogão delas. E ali eu dormia, ali eu acordava, ali eu assistia elas cozinhando, ali eu fazia tudo. E ali eu fazia a minha faculdade de gastronomia sem perceber. E depois nós fomos morar numa escola chamada Leitão da Cunha, que fica na Major Ávila, na Tijuca. Bota mais um pingue-seca aí. Na Tijuca. E ali, como eu via minha mãe cozinhando, aquele arroz com peixe. E quando eu decidi estudar gastronomia anos depois, era com essa empada que eu vendia nos botequins em volta e eu pagava a minha passagem de volta para casa, porque eu ia a pé para o Senac, ali na 24 de maio. E olha como é que já vai dando uma textura legal, ó. Olha como é que o recheio, gente, vai ficando bonito. Tudo na base do pingue-seca, ó. Já fica mais úmido, né? E vai ficando aquele frango que vai dando aquele temperinho que, nossa... E aí você então vendia as empadas e isso era a tua renda, então? Era a minha renda, para porque... a família toda? Assim, o meu curso de gastronomia, meu primeiro curso, foi cozinheiro básico no Senac. E isso em Ai, nossa, Claude, tem muito tempo. Não vamos nem falar de tempo, não, para não entregar a idade. E eu ia a pé e voltava ou de carona, de mototáxi, enfim. E para poder gerar essa renda para comprar material, comprar faca, comprar tudo, era com as empadas e com as coxinhas que eu fazia essa receita. Era essa receita. Era essa receita. E, Claude, a minha mãe, quando faleceu... Antes dela falecer, eu tinha conversado com ela e tal, ela tinha muito orgulho. E eu falei pra ela, logo na semana que ela faleceu, assim, eu falei pra ela que eu ia... A minha promessa é que todo mundo ia conhecer a Dona Márcia, ia conhecer a receita da... Enfim, a base da receita dela, a feijoada e tal, a garra que ela tinha. E assim, a minha felicidade é saber que as pessoas conhecem a Dona Márcia através de grandes profissionais. Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, você agora que... Para mim, eu falei lá fora e repito, é a maior referência da gastronomia, grandes colegas de trabalho, sabe? Que, João, como é que é aquele tempero da tua mãe da feijoada? Que minha mãe fazia um tempero de feijoada, Claude, que era incrível. Então, assim, a Dona Márcia hoje, ela assim, os programas de rádio às vezes brincam comigo e falam assim, João, dá uma receita aí popular aí da Dona Márcia. E eu faço umas receitas fáceis que minha mãe fazia, que, nossa, Claude, é barato, é fácil. Agora o que a gente faz? Ó, eu vou complementar com água aqui, ó. Eu vou completar, quase cobrir com água. E aí quando ele levantar a fervura, eu vou fazer essa mistura aqui para vocês verem, ó. E vou aí, colocar um pouco de água aqui e vou colocar farinha de trigo, Claude. Farinha e água. Farinha e água. É a liga isso aí, né? É isso daí que vai dar aquela engrossada em toda essa mistura. Eu tenho mais ou menos, como se fosse uma parte de água para 3 partes de farinha de trigo, tá? E fécula não, é farinha. É farinha. Ela engrossa de uma maneira bem diferente, inclusive. Esse recheio, por exemplo, se você engrossar um pouquinho mais, você pode utilizar para torta salgada,
Fica incrível. E a gente tá fazendo empada, mas empadão também, né? Enfim. Empadão. Então, e vocês, ó, o Natal tá chegando. E se vocês quiserem fazer pro Natal um pirex para empadão e tudo mais, um pirex mais ou menos de 400 ml, essa quantidade aqui rende de 2 a 3 pirex se vocês rechearem, por exemplo, com requeijão cremoso, ou quiserem misturar frango com palmito, enfim. Brinquem à vontade em casa, mas façam. E façam uma renda final do ano, porque um empadão desse dá para mais ou menos vender entre 90 a 130 reais tranquilamente. Tem que entender o custo de cada um, fazer o cálculo direitinho, para vocês darem preço. Se você tiver alguma dúvida e tudo mais, comenta aí embaixo, fala que eu respondo para vocês e vou dar uma fórmula incrível para vocês calcularem o CMV do prato. Prometo que eu respondo quem vier aqui perguntar. Pronto, tá? Fechou, Claude? Fechei. Esse recheio, ele tá parecendo que não tá dando tanto ponto e tal, a farinha de trigo, a gente está cozinhando a farinha de trigo, a gente tem que ter esse cozimento para não dar aquele sabor de farinha de trigo, aquele ranço, mas, chefe, ele ainda tá muito mole. Não se preocupe, eu vou pegar um que eu já tenho aqui, que ele já esfriou. Ele é grosso quando esfria, né? Olha como que ele engrossa quando esfria. Olha aqui, ó. Olha como é que ele fica quando esfria. Só que quando a gente apagar o fogo agora, espere esfriar, porque não adianta botar recheio quente na massa de empada, porque dá aquela impressão que solou a massa de... Sabe quando aquela empada fica com aquela parte que parece que tá crua? É porque vocês colocaram o recheio quente na empada. E aí, para finalizar, Claude, ó, a gente tem o coentro. Coentro. Que não pode faltar. Dá muito sabor. E sal e pimenta que tá aí do seu lado, ó. Posso ir? Pode ir, já apaguei o fogo, hein? Você confia em mim? Confio mais em você do que em mim. Pimenta do reino. Isso. Olha, adoro fazer esse movimento da pimenta. Eu tenho uma pimenteira em casa, Uhum. que foi doada. Que doada não, meu pai faleceu ano passado. Ele tem uma pimenteira na cozinha dele desse tamanho, de madeira, linda, linda. Essa pimenteira, eu conheço ela desde criança. Eu sempre vi essa pimenteira, eu devia ter trazido, essa pimenteira na cozinha dele. Faleceu, ele já tinha escrito um monte de coisa na casa. Ah, isso é do Michel, isso é do Claude, isso é da Ana Maria. A pimenteira era minha. Que espetáculo, Tá aqui tá na sua casa. Cozinha, claro. Ai, depois quero conhecer. É. E a massa de empada, você vai dar a receita também, né? É bem lembrado, né, Claude? Então vamos fazer o seguinte, confere a massa aí da empada, e aí vê o passo a passo, vê o modo de preparo, e a gente já volta com a bancada toda arrumada pra gente rechear e botar pra assar. Fechou? Beleza. Confere aí.